Olá a todos, meu nome é Clóvis Magoga do canal Educática, seja bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, dá seu like, seu dislike. Nesse canal a gente só fala o que a gente sabe fazer, o que a gente já fez, o que a gente está fazendo. E hoje eu vou complementar um vídeo anterior chato, porque eu sei que vocês gostam de coisa assim rápido, em 3 minutos, igual galo. Mas hoje eu vou explicar para vocês alguns conceitos para você trabalhar com máquinas CNC router. Então, eu vou ter por base que você está utilizando uma CNC que utiliza o G-Code, ou seja, o código de controle da máquina para os eixos é o G-Code. É o mesmo que é utilizado para impressoras 3D com as suas devidas alterações. Por quê? Como já falei no vídeo, em vários vídeos nossos, a impressora 3D, ela produz uma peça depositando material. Uma máquina CNC produz uma peça retirando material. O comando de posicionamento de eixo entre percorrer um espaço no eixo X, Y e Z é o mesmo, é muito parecido. Na CNC, o eixo Z ele tem uma ferramenta que debasta, ou seja, retira material. E na impressora, o eixo Z tem um hot end, que é isso? Que é uma cabeça de aquecimento que aplica o material, a peça para construir ela. Dá para utilizar o G-Code de uma impressora 3D numa CNC? Não. Dá para usar o G-Code produzido por uma peça numa CNC, utilizar numa impressora 3D? Não. O MAS 3 é compatível com o G-Code? Não. Um hardware de uma máquina construída para funcionar com G-Code pode funcionar com uma placa eletrônica do MAS 3? Pode. Por quê? E vice-versa? Por quê? Eixo X, eixo Y, eixo Z, liga, desliga a fresa, é o mesmo hardware, o comando que muda. Então, a estrutura de uma máquina CNC, ela pode funcionar com o G-Code, pode funcionar com o MAS 3. Uma estrutura mecânica feita para uma CNC MAS 3 vai funcionar com o G-Code se você inverter os controles eletrônicos e as placas controladoras? Sim. Ficou confuso? Passando isso para frente, presumindo que entendemos, aí vem um detalhe de como você vai fazer o desenho. E esse não é o nosso foco. Primeiro que nós não somos desenhistas. Malemar eu consigo desenhar uma casinha num papel, um naviozinho. Então, eu não sirvo para falar sobre desenho técnico, mecânico ou qualquer outro tipo de desenho. O que eu posso falar para vocês é os conceitos que existem nesse desenho. Eu vou mostrar para vocês um desenho que nós fizemos de um quadrado, tá? Que está roteado aqui na nossa CNC. E o conceito que existe dele é o seguinte: material que você vai utilizar, mas como assim? A espessura e a dureza desse material. O tipo de fresa que você vai usar, quer dizer, o tipo de corte que a tua fresa vai fazer nesse material. E, por último, a profundidade que essa fresa vai adentrar ao material para cada vez que ela passar. Então vamos dizer que no acrílico você tem uma chapa de acrílico de 3 milímetros. Você vai definir no seu desenho, na hora de você converter esse desenho para o G-Code, que ele vai, na primeira passada, ele vai descer 1 milímetro, vai fazer o quadrado, vai entrar mais 1 milímetro, vai fazer o quadrado, vai entrar mais 1 milímetro, vai fazer o quadrado e vai parar. Então, o que é isso? É o número de passadas que você vai dar no mesmo sulco, ou seja, no mesmo buraco, no mesmo rasgo que você já abriu anteriormente. Ah, mas eu não posso fazer os 3 milímetros numa vez só? Pode, mas não um equipamento desse. Isso vai depender do equipamento que você vai ter. Ah, mas por quê? Bom, é simples, pessoal.
Você não pode pensar que uma fresa de uma CNC de 1.500 a 2.000 real vai cortar uma chapa de ferro de 5 milímetros na primeira passada. Seria um pouco de inocência, né? Que não ia dar certo. Então você precisa de um número X de passada. Então quer dizer que ela corta uma chapa de 3 milímetros de ferro? Não. Esse modelo não vai cortar. Por quê? Porque o torque do motor é baixo. Aí, então se eu trocar o motor resolve? Se você trocar o motor, você tem que trocar a parte eletrônica. Ah, mas trocar o motor, trocar a parte eletrônica resolve? É, mais ou menos. Mas por quê? Porque a estrutura não vai aguentar a força de arrasto que ele tem que fazer para arrancar aquela fatia de ferro ou de aço. Então tudo é progressivo. Se você quiser um corte mais rápido, mais profundo, num metal duro, você tem que ter uma máquina CNC preparada para isso, ou seja, mais robusta, maior, torque dos motores maior, muito maior, corrente de consumo dos motores mais alto. Então você não faz com uma CNC de 1.500 a 2.000 real a mesma coisa que você vai fazer com uma CNC de 30, 40, 50, 10 mil reais. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui para eu não ficar muito chato. Pessoal, vai ter uma diferença na qualidade da imagem, mas eu estou tentando mostrar o computador e a máquina CNC e o procedimento que nós vamos fazer. Aqui nós temos um desenho de um quadrado, tá? Que eu vou recarregar ele aqui na tela do computador, que chama-se teste. Esse quadrado, pessoal, ele tem uma medida 2,1 centímetros ou 21 milímetros. Perfeito. Então o que nós vamos fazer? Olha só, eu estou com o equipamento conectado e eu estou com o meu eixo posicionado neste ponto. Olha o que eu vou fazer. Percebam que eu não tenho fim de curso neste equipamento. Então eu vou movimentar ele. Aqui eu estou com 0,1 de pulso, de passe. É muito lento, mas é preciso. Eu preciso de alguma coisa um pouco mais rápida. Pronto. Mais rápido para se mover. Mais rápido para se mover, mas eu vou voltar na posição. Por quê? Porque eu quero manter um alinhamento. Feito isso, eu vou diminuir a minha velocidade novamente para 0,1. No caso aqui para 1, para posicionar o eixo Z. Eu vou posicionar o eixo Z, pessoal. Desceu, não é o suficiente. Ah, vai demorar demais. Não, pessoal, demora, mas é bem feito. Vamos lá, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Tocou na base. Tocou no material que eu vou fresar? Está perfeitamente alinhado? Não, aparentemente está bem alinhado. Novamente, desci o eixo Z até tocar no material a ser fresado. O que eu vou fazer agora aqui, pessoal, na tela do computador? Eu vou zerar o eixo Z e vou zerar o eixo X e Y. Então, a minha posição inicial é exatamente este ponto aqui, certo? Feito isso aqui na tela do computador, nós vamos começar o desenho desse ponto para cá. Ou seja, daqui para cá e para lá, certo? É onde eu defini isso, pessoal. Eu defini isso na hora que eu fiz o meu desenho, tá? A velocidade que eu tenho aqui, ela não vai afetar em absolutamente nada. Por quê? Porque a velocidade, pessoal, de deslocamento, tanto do eixo X, quanto do eixo Y, quanto do eixo Z, depende quando você fez o rastreamento, ou seja, quando você fez as rotas de corte deste desenho, certo? Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Eu resetei aqui, zerei aqui e vou dar um send, ou seja, eu vou enviar os comandos. Vai começar a impressão, começa o barulho. O que ela está fazendo? O eixo vai subir até uma posição de segurança. Vai demorar um pouquinho. Chegou na posição de segurança, pessoal, olha aqui, ó, na tela. Ele vai, quando ele zerar esse bico,
essa fresa vai estar perfurando o material. Aqui nós temos o deslocamento do eixo X. Lentamente o eixo X está se deslocando. E agora eu vou mudar a posição. O eixo X vai percorrer 21 milímetros nessa direção, depois 21 nessa direção, depois 21 nessa e mais 21 nessa, e ele vai fazer o quadradinho. Isso aqui, pessoal, vai levar 8 minutos. Acabou. 8 minutos e 53 segundos para fazer essa fresagem com uma passada. Uma passada, pessoal, e a gente tem esse resultado aqui. A primeira eu já tinha feito, certo? Para alinhar. Certo, pessoal? Tá feito a peça. Depois, no próximo vídeo, nós vamos manter essa mesma posição. Vamos fazer um novo ajuste, vamos dar a segunda passada aqui dentro para vocês verem. Obviamente que aqui eu vou estar fazendo do jeito manual. Quando você faz o rastreamento ou roteamento dessa peça, você vai definir quantas passadas você quer. Aqui no caso eu não defini isso, tá? Eu fiz uma passada e vou fazer as outras manualmente. Beleza, pessoal? Se inscreve no canal, dá o seu like, seu joinha, compartilha, critica, põe comentário, que a gente vai se falando e vai aprendendo. Um abraço.